O tesouro invisível. Que Hill disse: estar diante dos seus olhos, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Aqui nós falamos sobre o poder da mente, da fé e da vibração que transforma vidas. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas passa pela vida com os olhos abertos, mas sem enxergar. Elas procuram longe o que sempre esteve diante delas. Procuram o tesouro escondido nas circunstâncias externas, quando o verdadeiro ouro está no interior da mente. Hill ensinava que cada ser humano nasce com um campo invisível de oportunidades e que a diferença entre os que enriquecem e os que fracassam está em um simples detalhe: a percepção espiritual. O que você acredita molda o que você enxerga, e o que você enxerga define o que você colhe. O tesouro invisível não está enterrado sob o chão da terra, mas sob o solo da consciência. Hill dizia que Deus nunca deixou o homem desprovido de riqueza, mas o testou com a ilusão da escassez, para ver quem teria fé o suficiente para ver o invisível. A fé é a visão espiritual que decifra o código da abundância. É por isso que muitos olham, mas poucos veem. Você pode ter estudado, trabalhado, orado, mas se a sua mente ainda acredita na falta, o tesouro permanece oculto. Hill chamava isso de cegueira mental. É a incapacidade de reconhecer oportunidades disfarçadas, sinais sutis, intuições divinas. O universo não entrega riqueza para os que correm, mas para os que percebem. E essa percepção nasce no silêncio da alma. Quando você se cala por dentro, o mundo invisível se revela. Hill dizia que a imaginação é o mapa desse tesouro. Ela conecta o plano físico ao espiritual, permitindo que ideias invisíveis tomem forma e se transformem em resultados tangíveis. Tudo o que hoje existe, casas, negócios, fortunas, impérios, começou como uma ideia invisível dentro da mente de alguém. E, no entanto, essa força permanece disponível a todos. A diferença está em quem ousa acreditar que o invisível é mais real do que o visível. Essa é a fé que gera fortuna. Quando Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele não falava apenas de dinheiro, mas de riqueza em todas as formas: amor, saúde, propósito e espiritualidade. Ele descobriu que a mente é o cofre de Deus, e dentro dela existem chaves vibracionais capazes de abrir qualquer porta. Quando a sua vibração muda, o seu campo de possibilidades também muda. E o que antes era invisível começa a tomar forma diante dos seus olhos. O verdadeiro tesouro, portanto, não está naquilo que você possui, mas naquilo que você reconhece. O universo é uma mina infinita, mas só revela seus diamantes aos que cavarem com a pá da fé. Por isso, Hill dizia: você está cercado de riquezas, mas só verá o que a sua mente permitir ver. Cada pensamento que você alimenta é uma lente que amplia ou distorce o que Deus quer te mostrar. Quando você pensa pequeno, o mundo se encolhe. Quando você pensa grande, o mundo se expande. Quando você acredita no bem, o mal se dissolve. E quando você sente gratidão, o invisível se manifesta. Agora pare um instante e olhe ao seu redor, não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. Há algo tentando te mostrar um caminho, um sinal, um convite, uma ideia que insiste em voltar à sua mente. Isso é o tesouro se revelando. Hill dizia que a inspiração é a linguagem que Deus usa para guiar os merecedores. Quando você ignora essa voz interior, o tesouro volta a se esconder. Mas quando você obedece, milagres acontecem. Quantas vezes você sentiu um impulso de agir e não agiu? Quantas vezes sentiu que algo maior te chamava, mas o medo venceu? É aí que o tesouro se perde. Não porque ele desaparece, mas porque você fecha os olhos. O segredo, dizia Hill, é alinhar o pensamento, o sentimento e a ação com o propósito divino. Quando isso acontece, o invisível se torna palpável.
O dinheiro começa a fluir, portas se abrem e o impossível se dobra à sua fé. Mas há um preço. É preciso desaprender a ver como o mundo vê. A mente comum procura segurança. A mente rica busca significado. E quem busca significado encontra abundância. Porque a abundância é a assinatura de Deus em tudo que é verdadeiro. O ouro não está na superfície. Ele está escondido dentro da rocha, esperando aquele que acredita o bastante para cavar. Napoleon Hill afirmava que a diferença entre quem encontra o tesouro e quem morre na escassez é a atitude mental. Ele chamava essa força de estado mental de riqueza. Não é algo que se compra, é algo que se constrói. Ele dizia: antes de possuir o ouro, você precisa pensar como quem já o possui. Essa simples inversão de consciência é o portal para o invisível. É por isso que muitas pessoas trabalham duro, mas permanecem pobres. Elas labutam no campo físico, enquanto o ouro está no campo espiritual. Você pode abrir 1000 portas materiais, mas só a chave mental abre o cofre da prosperidade. Quando a mente vibra na frequência certa, as circunstâncias se ajustam como peças de um quebra-cabeça divino. Hill via o pensamento como energia criadora e cada emoção como um ímã. Quando você mistura emoção e fé em uma ideia, o universo inteiro começa a conspirar para materializá-la. O tesouro invisível responde à fé, não ao esforço. Por isso Hill alertava: o trabalho sem propósito é escravidão. O propósito com fé é poder. E esse poder nasce do silêncio interior, onde a inspiração divina sussurra as direções do próximo passo. O que você sente quando pensa em riqueza? Muitos dizem querer prosperar, mas o que sentem é medo. Medo de não merecer, medo de fracassar, medo do julgamento. Hill dizia que o medo é o ladrão do tesouro. Ele é o guarda invisível que protege as riquezas daqueles que ainda não estão prontos para recebê-las. Enquanto o medo dominar, o tesouro permanece oculto. Por isso, é preciso substituir o medo pela certeza. A certeza é fé em movimento. Quando você sente certeza, o invisível começa a responder. A cada pensamento de confiança, algo dentro de você se realinha. É como se a vibração se sintonizasse com o campo da abundância. E então, coincidências acontecem, pessoas certas aparecem, ideias surgem do nada. Mas não é o acaso, é o campo invisível se revelando. Hill dizia que Deus não entrega riquezas para quem duvida. Ele testa a fé, observa o coração e só manifesta o que é coerente com a vibração que você sustenta. O universo não recompensa o desejo fraco, ele responde à convicção inabalável. Agora reflita: quanto do que você faz hoje é movido pela fé e quanto é movido pelo medo? É possível que o tesouro já tenha aparecido em sua vida várias vezes, mas você o ignorou por não acreditar que merecia. Hill dizia que muitos passam por oportunidades disfarçadas e só percebem o que perderam quando o outro prospera no lugar. O tesouro invisível é sensível ao olhar. Ele se revela apenas a quem o reconhece. Isso explica por que duas pessoas podem ver a mesma situação. Uma vê crise, outra vê oportunidade. A diferença não está na cena, está na lente. A mente rica treina os olhos para enxergar possibilidades. A mente pobre só vê obstáculos. O segredo está em mudar o foco. Quando você muda o foco, muda o destino. Hill comparava a mente humana a uma lente de aumento espiritual. O que você foca cresce. Se você foca na escassez, o universo multiplica a falta. Se foca na gratidão, ele multiplica bênçãos. O segredo é simples, mas poderoso. Agradeça antes de receber. A gratidão é a senha do invisível. Ela abre portas que o esforço nunca abriria. Quando você agradece antecipadamente, envia ao universo uma mensagem vibracional de certeza. E a certeza é o idioma da fé. Hill dizia que as pessoas que vivem em estado de gratidão têm um brilho no olhar.
é o reflexo do ouro interior se manifestando. E o mais belo é que esse ouro não se esgota. Quanto mais você usa, mais ele cresce. Porque a verdadeira riqueza não vem de acumular, mas de expandir. Expandir a consciência, o amor, o propósito. O dinheiro é apenas o espelho do quanto você se permite receber. Por isso, Hill ensinava que o primeiro passo é reprogramar o olhar. Ao acordar, diga a si mesmo: hoje verei o que antes ignorava. Quando você faz isso, ativa a percepção espiritual. Pequenos milagres começam a aparecer. Você nota sincronicidades, palavras certas no momento certo, sinais que antes passavam despercebidos. Esse é o universo respondendo ao seu novo estado mental. O tesouro começa a se tornar visível, não porque ele mudou de lugar, mas porque você mudou de nível. A vibração abre a visão guia a ação. E a ação inspirada cria a realidade. É assim que o invisível se torna tangível. Hill dizia: você não atrai o que deseja, atrai o que é. Portanto, se quiser riqueza, torne-se o reflexo da riqueza. Se quiser amor, torne-se o reflexo do amor. Se quiser luz, torne-se a própria luz, porque o universo só devolve o que reconhece. Napoleon Hill acreditava que o tesouro invisível se manifesta quando o homem entende o poder da mente como instrumento divino. Ele dizia que Deus concedeu ao ser humano uma centelha criadora idêntica à que moldou o universo, mas poucos a utilizam conscientemente. Quando você desperta essa centelha, a vida se transforma. O mundo exterior se dobra ao comando do seu mundo interior. Hill ensinava que o pensamento, quando aliado à emoção, é a força mais poderosa da Terra. O tesouro não é encontrado por quem o busca, mas por quem o vibra. O universo não responde a palavras, mas a vibração por trás delas. Muitos rezam pedindo riqueza, mas vibram em carência. Pedem amor, mas sentem solidão. Pedem fé, mas duvidam. O universo capta a energia real, não o discurso. Hill dizia: você só receberá quando o seu sentimento estiver em harmonia com o seu pedido. Por isso, o tesouro invisível está diante de todos, mas só se revela a quem vibra como dono. Não se trata de arrogância, mas de certeza espiritual. A fé verdadeira não implora, ela declara. Ele explicava que o segredo não é desejar riqueza, mas sentir-se digno dela. A mente rica se vê merecedora do melhor da vida. A mente pobre acredita que prosperar é pecado. Hill combatia essa crença limitante com firmeza. Ele dizia que Deus é abundância, e negar a abundância é negar a própria essência divina. O tesouro invisível é o reflexo da sua crença sobre Deus. Se você acredita num Deus de escassez, viverá escassez. Se acredita num Deus de plenitude, viverá plenitude. Tudo começa na crença. É ela que molda a vibração, que atrai as circunstâncias, que cria o destino. A mente que confia em Deus não teme perder, porque sabe que pode criar de novo. E é essa confiança que abre o cofre invisível. Quando Hill estudou centenas de milionários, percebeu algo comum a todos. Eles viam oportunidades onde outros viam impossibilidades. Era como se possuíssem um radar interior. Essa visão, ele dizia, é espiritual. É a intuição guiando o homem para o ouro. Todos nós temos esse radar, mas a maioria o silencia com barulhos mentais. O medo, a ansiedade e o desespero são ruídos que bloqueiam o sinal da prosperidade. O silêncio, a gratidão e a fé o amplificam. Quando você acalma a mente, começa a ouvir o chamado do invisível. E esse chamado se manifesta em formas simples, um insight, uma coincidência, uma sensação de certeza que te empurra para algo novo. Isso é o tesouro falando. Você já percebeu como as maiores ideias surgem quando você está tranquilo? É porque nesse estado você acessa o plano invisível, o mesmo campo onde Hill acreditava que Deus deposita todas as respostas.
Esse campo é o mesmo que a ciência moderna chama de campo quântico, mas Hill chamava de inteligência infinita. Ele dizia que todas as invenções, inspirações e fortunas vêm dessa fonte. O que diferencia o gênio do comum é que o gênio confia no invisível. Ele age baseado na fé e não na lógica. A lógica vê o que existe, a fé vê o que pode existir. É por isso que os grandes realizadores sempre foram ridicularizados antes de triunfar. Eles enxergavam o que os outros não viam. Eles já viviam com o tesouro antes de tocá-lo. O grande segredo é que o tesouro não é um ponto de chegada, mas um estado de consciência. Você não precisa correr atrás dele, precisa se alinhar a ele. E o alinhamento acontece quando há coerência entre o que você pensa, sente e faz. Se você pensa em riqueza, mas age com medo, há desalinhamento. Se você sente gratidão, mas fala em escassez, há ruído vibracional. Hill dizia: Deus não pode manifestar em um campo dividido. A harmonia interior é o ímã da prosperidade. Quando a mente e o coração dizem a mesma coisa, o universo obedece. E se você está ouvindo isso agora, talvez o universo esteja tentando te lembrar de que o tesouro não se perdeu. Ele apenas esperava que você despertasse para vê-lo. O que você está buscando talvez já esteja em sua casa, no seu trabalho, nas suas ideias. Talvez o tesouro seja o talento que você ignora, o dom que você não valoriza, a fé que você deixou adormecer. O invisível não precisa ser encontrado, precisa ser reconhecido. Hill dizia que o homem pobre não é aquele sem dinheiro, mas aquele sem visão. Porque sem visão, a mente vive de migalhas. E Deus não criou você para viver de migalhas. Ele te fez à sua imagem, criador, abundante e próspero. Agora pergunte-se: o que está diante dos meus olhos que eu ainda não reconheci como tesouro? Pode ser uma ideia, uma pessoa, uma habilidade. Tudo o que existe ao seu redor é potencial de riqueza, mas só floresce quando você o vê com gratidão. Se agradecer por tudo o que tem, verá mais. Se reclamar do que falta, verá menos. O tesouro responde à vibração do louvor, não da lamentação. No meio deste vídeo, quero que você escreva nos comentários: eu já tenho o tesouro dentro de mim. Essa afirmação reforça a fé e envia uma mensagem vibracional de posse ao universo. Lembre-se, você não está esperando o tesouro, você está manifestando o que sempre esteve aí. Napoleon Hill dizia que toda grande riqueza nasce primeiro no invisível, como um código vibracional. Ele afirmava que existe uma matriz de energia, onde cada pensamento molda substâncias sutis até se condensar em matéria. O dinheiro, o sucesso, o amor, tudo o que vemos é o resultado visível de um processo invisível. Por isso ele insistia: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Quando você entende essa verdade, deixa de lutar contra o mundo externo e começa a lapidar o mundo interno. O tesouro está no controle da vibração. O universo é neutro, ele apenas replica sua frequência. Se você vibra na falta, ele responde com falta. Se vibra em prosperidade, ele responde com prosperidade. Hill dizia que o pensamento é como uma estação de rádio. Você escolhe a frequência e o universo envia a programação correspondente. O problema é que a maioria das pessoas quer ouvir a música da abundância, mas permanece sintonizada na frequência da escassez. Hill observou que o homem que aprende a dominar a mente torna-se invencível, porque ele entende que nada externo tem poder sobre o que é interno. Ele pode perder tudo, mas reconstrói. Pode cair, mas recomeça, porque o ouro não está nas mãos, está na consciência. Essa é a diferença entre o homem que herda fortuna e o homem que a cria. O que herda pode perder, o que cria pode multiplicar. A verdadeira herança é espiritual.
E essa herança está diante dos seus olhos, em forma de ideias, oportunidades e sincronicidades. Há pessoas que oram pedindo um milagre, mas ignoram o pequeno passo que Deus colocou à frente. Hill dizia que o milagre começa com uma ação de fé. O invisível precisa de movimento para se tornar visível. Fé parada é apenas desejo. Fé em movimento é criação. Por isso, ele orientava: haja agora, mesmo que não veja o caminho completo. Porque cada passo em direção ao invisível faz o invisível se mover em sua direção. Essa é a lei do universo. O invisível responde à coragem. Você já percebeu que os momentos mais difíceis da sua vida foram também os que mais te empurraram para dentro? Hill dizia que Deus usa a adversidade como ferramenta para polir a visão espiritual. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em revelação. Ele dizia: dentro de cada fracasso há uma semente de benefício equivalente. E é verdade. Às vezes, o tesouro está escondido no problema. Você pede prosperidade, mas recebe um desafio. Porque o desafio é a ponte que leva até o ouro. O homem comum reclama, o sábio cava. É assim que o invisível testa o merecimento. Hill contava a história de R.U. Darby, o homem que desistiu de cavar ouro a apenas 1 metro da veia principal. Ele vendeu o maquinário e foi embora. O novo dono continuou a escavar e encontrou a fortuna. Hill dizia que esse erro representa milhões de pessoas que param justo antes do milagre. Elas oram, acreditam, mas desistem quando o invisível está prestes a se tornar visível. A paciência é a última chave do cofre. O universo não nega, apenas espera que a sua fé amadureça. E talvez hoje você esteja a um passo do seu próprio tesouro. O que te separa dele pode ser um dia de fé, uma decisão, uma ideia, um movimento. Deus não escondeu nada de você. Ele apenas colocou as riquezas em camadas vibracionais. Cada nível de consciência desbloqueia uma camada. Quando você eleva o pensamento, acessa um novo patamar de realidade. É como subir degraus invisíveis que levam ao topo da montanha da abundância. Hill dizia que a mente do homem é um reflexo do coração de Deus. Isso significa que todo pensamento de amor, coragem, fé e serviço é uma forma de se aproximar do Criador. O tesouro não é apenas material, é a comunhão com a fonte. Quando você se conecta com a intenção divina, tudo mais é acrescentado. E é por isso que os verdadeiros ricos são calmos. Eles aprenderam que a ansiedade bloqueia o fluxo, mas a confiança o libera. A calma é o estado vibracional do ouro. Então respire fundo e diga: eu confio no invisível, porque é no invisível que tudo começa. Hill dizia que o universo é um espelho perfeito. Ele reflete o que você sente, não o que você finge sentir. Por isso, se quer riqueza, sinta-se rico agora. Se quer alegria, sinta-se alegre agora. Se quer liberdade, haja como alguém livre. Essa coerência é o que ativa a lei da manifestação. O tesouro não é futuro, é presente. Ele está diante dos seus olhos, esperando que você mude o olhar. O mundo muda quando você muda a percepção. O ouro não brilha para os distraídos, mas resplandece diante dos despertos. E a partir do momento em que você enxerga, o universo inteiro começa a conspirar para multiplicar o que você reconhece. Napoleon Hill ensinava que a riqueza não é um destino, é um reflexo da consciência. O homem que entende essa verdade deixa de correr atrás do ouro e passa a atraí-lo. O tesouro invisível começa a brilhar quando você muda o seu estado interno. É como se cada pensamento positivo fosse uma luz acesa dentro de uma mina escura. Aos poucos, o caminho se revela. Hill dizia que Deus escondeu o ouro dentro da mente humana para obrigá-lo a crescer espiritualmente antes de possuí-lo. Assim, o processo de buscar o tesouro é também o processo de se tornar digno dele.
O ouro é apenas o prêmio simbólico da evolução interior. Por isso, toda pessoa que prospera espiritualmente, inevitavelmente prospera materialmente. O mundo exterior apenas reflete o nível de harmonia que ela construiu por dentro. Ele dizia que o fracasso é a forma que o universo usa para lapidar o caráter do homem. Quando tudo parece perdido, o invisível está trabalhando. E quando tudo se desmorona, é porque uma nova construção vai surgir. O tesouro nunca desaparece. Ele muda de forma. Às vezes, a perda é a maneira que Deus encontrou para te libertar daquilo que te impedia de ver o verdadeiro ouro. É comum que, antes de prosperar, o homem passe por um período de confusão, incerteza e vazio. Hill chamava isso de zona de transmutação. É quando o velho eu morre para que o novo possa nascer. É um processo espiritual de renascimento. Muitos não entendem e desistem no meio do caminho. Mas quem resiste e mantém a fé atravessa o deserto e encontra o oásis. A dor se transforma em sabedoria e a escassez em gratidão. Hill dizia que o maior segredo da prosperidade é agradecer antes de entender. Quando você agradece mesmo sem motivo, ativa uma força invisível que muda a direção dos acontecimentos. A gratidão é a vibração mais próxima de Deus, porque reconhece que tudo tem propósito. E quando o homem entende o propósito, o universo lhe confia mais. Você pode estar passando por algo difícil agora, mas há algo que precisa ouvir. Deus não está te punindo, está te treinando para enxergar. O tesouro não será entregue a olhos cegos. É preciso expandir a visão. E essa expansão vem da fé, da persistência e da compreensão de que tudo coopera para o bem de quem acredita. Hill dizia que cada desafio traz consigo o germe de uma bênção igual ou maior. Mas esse germe só germina quando regado pela paciência e pela confiança. Ele também falava sobre a importância de servir. O verdadeiro tesouro não é encontrado por quem busca apenas para si, mas por quem busca para compartilhar. A mente que pensa em ajudar outros multiplica a energia da abundância. É o fluxo natural do universo. Tudo o que circula, cresce. O que você dá, retorna. O que você bloqueia, apodrece. Por isso, Hill afirmava que o maior segredo dos milionários espirituais era o hábito de dar valor antes de receber dinheiro. Eles criavam impacto, despertavam esperança, solucionavam dores, e a riqueza fluía como consequência. O tesouro invisível reconhece quem se torna canal, não depósito. Você quer multiplicar sua prosperidade? Então pergunte-se, de que forma posso servir mais? Essa pergunta simples abre portais vibracionais gigantescos. O universo se move em direção aos corações que desejam abençoar. Hill dizia que a mente que pensa em dar se conecta diretamente à fonte de todas as riquezas. E é nesse estado de generosidade que o invisível se transforma em milagres. Portanto, se você sente que ainda não encontrou o seu tesouro, não desista. Talvez o ouro esteja exatamente onde você está, apenas esperando que você o reconheça. Talvez esteja no talento que você ignora, na ideia que adiou, na pessoa que subestima ou até na lição que evitou. O invisível não precisa ser caçado, precisa ser revelado. E a revelação vem pela fé, pela gratidão e pela ação inspirada. Agora feche os olhos e imagine que uma luz dourada te envolve. Essa luz é o símbolo do tesouro invisível de Deus. Ela representa o conhecimento, a paz, o propósito e a prosperidade fluindo para a sua vida. Sinta essa energia expandindo, te guiando, te lembrando que tudo o que você procura já foi dado. O seu papel é apenas se alinhar à vibração da abundância. E se esse vídeo está chegando até você agora, não é por acaso. O universo usa mensagens como esta para acordar almas prontas para enxergar. Você não é uma vítima da vida, é um criador. E criadores não mendigam, manifestam.
Napoleon Hill dizia que o verdadeiro poder começa quando o homem entende que tudo já lhe foi dado. Nada falta, exceto a consciência de abundância. O tesouro invisível está diante dos seus olhos porque ele nunca esteve em outro lugar. Você nasceu mergulhado em um campo de possibilidades infinitas, mas a mente humana, condicionada pelo medo e pela limitação, cria véus que encobrem o ouro. Hill ensinava que cada pensamento de fé rasga um desses véus e aproxima você do divino. Por isso, o despertar espiritual e o despertar financeiro são o mesmo processo. Quando você desperta espiritualmente, começa a haver oportunidades, portas, sinais, pessoas e sincronicidades que sempre estiveram ali, mas agora brilham como diamantes. Ele dizia: a pobreza é apenas a falta de percepção da abundância que te cerca. E é verdade. Deus nunca negou prosperidade a ninguém. O homem é que se fecha para recebê-la. Quando você sente culpa por prosperar, bloqueia o fluxo. Quando acredita que riqueza é egoísmo, corta o canal da bênção. Hill lembrava que prosperar é um ato de fé, não de ganância. Porque quanto mais você prospera, mais você pode servir. A riqueza consciente é uma ferramenta divina para expandir o bem. O dinheiro é energia, e como toda energia, ele flui para onde há propósito e clareza. O propósito é o mapa do tesouro. Sem ele, o homem caminha em círculos. Hill dizia que a riqueza foge do indeciso e se aproxima do determinado. Deus se manifesta na direção do propósito. Quando você sabe por que existe e o que quer construir, o universo te dá os meios. O problema é que muitos vivem pedindo bênçãos sem definir destino. E o universo não trabalha sem coordenadas. Hill chamava isso de definiteness of purpose, o propósito definido. Ele dizia que sem ele, todo esforço se dispersa. Mas quando o homem define claramente o que quer, escreve, visualiza e sente, o invisível se organiza. O mundo começa a obedecer à vibração da decisão. E é nesse ponto que o tesouro começa a aparecer. Ele se manifesta em oportunidades, ideias, encontros, convites, inspirações, sincronicidades. Tudo o que parecia coincidência, agora se mostra parte de um plano. Hill afirmava que Deus não fala em palavras, mas em sinais. E quem aprende a interpretar esses sinais, descobre que o tesouro estava em cada passo da jornada. Nada foi em vão, nem as quedas, nem as esperas. Tudo foi preparação. Talvez você tenha olhado para a sua vida e se perguntado: por que ainda não aconteceu comigo? Hill responderia: porque o tesouro não se dá a quem espera encontrá-lo, mas a quem se torna digno dele. A dignidade vibracional vem da fé inabalável, da ação contínua e da certeza de que Deus trabalha nos bastidores. Ele não se atrasa, ele prepara. E quando a preparação encontra o momento certo, o invisível se materializa como milagre. Agora, olhe para dentro de si. Quantas vezes Deus te deu pequenas provas da abundância e você ignorou? Quantas ideias descartou por parecerem simples demais? Quantas portas se abriram, mas você hesitou em entrar? O tesouro estava ali. Hill dizia que o ouro nunca está onde você espera, mas onde você acredita. Ele se esconde na fé, e a fé não precisa de evidência. Ela cria a evidência. A partir de hoje, decida ver a vida com olhos espirituais. Veja Deus nos detalhes, nas oportunidades, nas conversas, nas coincidências. Cada pequeno evento é uma peça do grande mosaico que Ele está construindo em seu favor. E quando você enxergar o todo, vai perceber que o tesouro nunca esteve escondido. Você é o próprio tesouro que estava se descobrindo. Agradeça, porque o simples ato de agradecer abre portais invisíveis. A gratidão é a chave que gira o cofre do universo. Quanto mais você agradece, mais Deus confia em te mostrar.
Hill dizia que a mente agradecida é a terra fértil onde as ideias de riqueza florescem. Então agora diga em voz alta: eu reconheço o tesouro que está diante dos meus olhos. Repita até sentir. E enquanto fala, imagine um caminho de luz se abrindo diante de você. É o símbolo da sua consciência se expandindo. Tudo o que você precisa já está aqui. E tudo o que está aqui pode se multiplicar quando você vibra na certeza. No fim de sua vida, Hill escreveu: os olhos físicos veem apenas o que a mente já aceitou como possível. Então, aceite o impossível. Veja o invisível e viva o extraordinário. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: eu vejo o invisível e agradeço por ele. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração vibracional. E cada declaração se torna um decreto no universo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal, porque esta é uma comunidade de pessoas que aprenderam a enxergar o que os outros ignoram. Aqui, transformamos consciência em riqueza e fé em prosperidade. As práticas que tornam o invisível em ouro. Napoleon Hill acreditava que a sabedoria espiritual sem aplicação é como uma mina de ouro jamais escavada. O conhecimento precisa ser vivido, respirado, colocado em prática todos os dias, até se tornar uma nova forma de existir. O tesouro invisível diante dos seus olhos não vai se materializar por acaso. Ele precisa ser despertado pela ação consciente, sustentada por fé e emoção. O que você está prestes a ler são chaves espirituais e mentais que Hill usava e ensinava aos que queriam transformar pensamentos em fortuna. A primeira prática é o reconhecimento diário do invisível. Todas as manhãs, antes de começar o dia, feche os olhos por alguns minutos e declare mentalmente: eu reconheço as riquezas invisíveis que me cercam e me abro para recebê-las. Imagine uma luz dourada envolvendo seu corpo, penetrando cada célula e despertando em você a consciência da abundância. Veja mentalmente oportunidades surgindo, portas se abrindo, pessoas sorrindo ao te ajudar. Essa simples prática reprograma o subconsciente, substituindo a vibração da escassez pela certeza de abundância. Hill dizia que o subconsciente é o mensageiro entre o homem e Deus, e que tudo o que é repetido com emoção nele se transforma em realidade. A segunda prática é o diário da gratidão antecipada. Pegue um caderno e escreva todos os dias 3 frases começando com: sou grato porque. Escreva sobre coisas que você ainda deseja, mas como se já as tivesse recebido. Por exemplo, sou grato porque meu negócio prospera e abençoa centenas de pessoas. Sou grato porque vivo em paz e abundância. Sou grato porque atraio pessoas certas e ideias divinas. Hill afirmava que a imaginação aliada à gratidão é a ferramenta mais próxima da criação divina. Quando você escreve e sente, está moldando o invisível. A terceira prática é o exercício do olhar desperto. Hill dizia que o tesouro se revela a quem aprende a ver o extraordinário no comum. Escolha algo simples, uma árvore, uma rua, um rosto, e tente enxergar beleza e significado ali. Pergunte-se: o que o universo está tentando me mostrar por meio disso? Essa atitude abre o canal da intuição. Muitas respostas que você procura virão em forma simples: uma frase ouvida por acaso, um número repetido, um pensamento que insiste. Esses são os códigos do invisível. A maioria os ignora, mas o sábio os decifra. A quarta prática é o silêncio intencional. Hill acreditava que a mente humana é como uma antena. Quanto mais ruído, pior o sinal. Reserve diariamente alguns minutos para o silêncio total, sem música, sem celular, sem falar. Apenas respire e observe os pensamentos passando. No início, a mente vai resistir, mas logo você perceberá que há uma voz mais profunda dentro de você, uma voz serena, sábia, inspiradora.
Rio chamava essa voz de inteligência infinita, o próprio Deus se comunicando através da intuição. Muitas fortunas começaram após um simples momento de silêncio. A quinta prática é o propósito manifesto. Pegue uma folha e escreva com clareza o que você quer. Seja específico. Não diga apenas quero ser rico, mas desejo construir uma empresa que inspire pessoas e gere X de renda mensal, ajudando minha família e criando impacto positivo. Em seguida, leia essa declaração todas as manhãs e todas as noites. Hill chamava isso de declaração de propósito principal. Ele acreditava que a repetição carregada de emoção cria uma força vibracional que obriga o universo a se reorganizar. A sexta prática é o poder da palavra falada. A voz humana carrega vibração. Quando você fala com fé, emite ondas energéticas que tocam o campo invisível. Por isso, Hill recomendava afirmar em voz alta as crenças positivas. Diga, eu sou próspero. Eu sou guiado pela sabedoria divina. Tudo coopera a meu favor. Essas palavras não são apenas sons, são códigos espirituais que ativam forças adormecidas. O homem que fala fé, atrai fé. O que fala medo, atrai medo. E o que fala gratidão, abre o cofre da abundância. A sétima prática é a ação imediata. Hill era categórico. O universo recompensa a ação, não a intenção. Quantas ideias brilhantes morrem porque as pessoas esperam o momento perfeito? O momento perfeito é agora. Faça algo, mesmo pequeno, que demonstre ao universo que você está pronto. Envie aquela mensagem, crie aquele projeto, invista naquele curso, publique aquele vídeo, comece com o que tem. O invisível responde quando o visível se move. A fé é provada pela ação. A oitava prática é o uso consciente da adversidade. Hill dizia que cada problema é uma lição camuflada. Quando algo der errado, em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança transforma dor em sabedoria. O homem que aprende com o fracasso dobra a chance de sucesso. Tudo o que te incomoda é uma chave de aprendizado. Se você reclama, a lição se repete. Se agradece, a lição se encerra. A nona prática é o serviço vibracional. Todos os dias, procure abençoar alguém. Pode ser uma palavra de encorajamento, um gesto generoso, uma oração silenciosa. Hill dizia que a energia que você entrega ao mundo é a mesma que o universo te devolve multiplicada. Se você quer receber abundância, distribua bondade. O tesouro invisível reconhece os corações generosos e os recompensa em dobro. A décima prática é o ritual da noite próspera. Antes de dormir, visualize o dia seguinte como um dia de bênçãos. Veja-se acordando energizado, resolvendo tudo com facilidade, recebendo boas notícias, sendo guiado por Deus. Agora, veja como aplicar isso na prática real da vida. Imagine alguém chamado Rafael, um homem comum cansado de fracassar. Ele descobre as leis de Hill e começa a aplicar esses princípios. Todas as manhãs, ele faz seu reconhecimento do invisível. Escreve gratidões antecipadas, age mesmo com medo. No começo nada muda, mas ele insiste. 30 dias depois, uma oportunidade surge. Um antigo contato o convida para um projeto que ele jamais teria notado antes. O invisível começou a responder. Dentro de 6 meses, ele dobra sua renda. Em 1 ano, está liderando uma empresa. O que mudou? A percepção. O tesouro sempre esteve ali, mas Rafael finalmente aprendeu a ver. Outro exemplo. Uma mulher chamada Laura, que perdeu o emprego e sentia-se perdida. Em vez de entrar em desespero, ela decidiu praticar o silêncio intencional todos os dias. Nesse silêncio, começou a ter ideias de montar um ateliê de artes. Ela desenhava desde criança, mas nunca valorizara seu talento. A intuição insistia.
Laura seguiu. Em 3 meses, começou a vender quadros. Em 1 ano, seu nome era referência. Ela transformou o invisível em ouro, literalmente. Hill dizia que o universo testa os sinceros. Se você persistir nessas práticas por 90 dias, algo vai mudar. A mente vai clarear, as ideias vão fluir, o ambiente vai se reorganizar. É inevitável. A vibração de fé cria resultados concretos. O segredo é não desistir na travessia. Aplique também o método dos 3 níveis de percepção que Hill ensinava a seus discípulos. O nível da matéria, o que se vê, o nível da mente, o que se acredita, e o nível do espírito, o que se sente. O homem comum vive apenas no primeiro nível, reagindo ao que vê. O homem consciente vive no segundo, criando pelo pensamento. O homem iluminado vive no terceiro, criando pela vibração. O tesouro se revela totalmente apenas a quem alcança esse terceiro nível. Outra ferramenta poderosa é o exercício da inversão mental. Sempre que algo ruim acontecer, pergunte-se: como isso pode ser uma bênção disfarçada? Essa pergunta muda a frequência instantaneamente. Hill dizia que cada evento contém 2 polos, o negativo e o positivo. A escolha de qual lado ver define o que se manifesta. O homem de fé transforma pedras em degraus. E lembre-se de uma das leis mais belas que Hill descreveu, a lei da substituição. Você não vence o medo lutando contra ele, vence o medo substituindo-o por fé. Você não elimina a dúvida tentando controlá-la, substitui por certeza. A mente não suporta o vazio. Então, sempre que pensamentos negativos surgirem, substitua-os por afirmações positivas. Repita: Deus é minha fonte, nada me falta. Tudo está conspirando a meu favor. Faça isso até que a mente se acostume ao novo padrão vibracional. Hill também acreditava no poder das alianças mentais. Ele recomendava escolher pessoas que vibram alto, que acreditam em si mesmas, que falam de futuro, não de problemas. A energia é contagiosa. O homem que convive com os que creem acredita mais. O que convive com os que duvidam paralisa. Se o seu círculo não te inspira, ele te limita. E se você ainda não tem esse círculo, forme-o no invisível. Converse mentalmente com os grandes mestres. Peça inspiração a Hill, a Jesus, a Paulo, a todos os que vibraram em fé. O subconsciente é capaz de se conectar com essas consciências. Hill chamava isso de mastermind espiritual. Aplique também o princípio da vibração útil. Tudo o que você faz com amor, mesmo o mais simples, se torna sagrado. Lavar um prato, escrever um texto, atender um cliente, tudo pode ser ato divino quando feito com gratidão. Essa atitude cria uma corrente invisível de prosperidade ao seu redor. O universo recompensa o amor dedicado aos detalhes. Por fim, pratique o exercício da visão de abundância. Feche os olhos e imagine-se no centro de um campo dourado. Ao seu redor, tudo brilha. As pessoas sorriem, os negócios florescem, o dinheiro circula livremente, a saúde vibra, a paz reina. Sinta essa energia te envolvendo. Permita-se acreditar. O cérebro grava essa imagem e começa a buscar caminhos para torná-la real. Hill dizia que a imaginação é a oficina de Deus. Tudo o que o homem visualiza com fé, o universo materializa com precisão. E se em algum momento a dúvida surgir, lembre-se, a dúvida é apenas o eco de velhas crenças tentando sobreviver. Continue acreditando, continue visualizando, continue agradecendo. O invisível é paciente, ele se move de acordo com a constância da sua fé. Agora respire fundo. Imagine o seu nome sendo escrito em letras douradas sobre um pergaminho no plano espiritual. Esse pergaminho representa a sua nova identidade vibracional. Alguém que enxerga, agradece e manifesta. A partir de hoje, você deixa de ser um buscador e se torna um reconhecedor. Porque o tesouro nunca precisou ser encontrado. Ele sempre esteve aí
esperando que você abrisse os olhos da alma. Napoleon Hill diria que este é o momento em que você começa a se alinhar à mente de Deus. E quando isso acontece, não há limites. Ideias geniais surgem, portas se abrem, recursos aparecem, pessoas certas chegam. É a vida dizendo: agora você está pronto para ver. Se esta mensagem te inspirou, escreva nos comentários: eu despertei para o tesouro invisível. Isso cria um elo vibracional entre você e todos os que estão nessa jornada. E lembre-se, compartilhe este vídeo com alguém que precisa enxergar além das aparências. Você pode ser o instrumento que fará outro descobrir o próprio ouro.